Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Muito bom dia para você. Que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre sua vida e sobre sua família. O meu pedido a Deus nessa manhã é que Ele visite o teu lar e cubra a sua vida de muitas bênçãos. Recebemos das mãos do Criador mais um dia como um presente para vivermos na companhia do Senhor. E nesse dia nós precisamos usar esse dia de 24 horas para cumprirmos os propósitos do Senhor sobre a nossa vida. Quero deixar com você uma parte da palavra de Deus para que fique registrada no teu coração no decorrer de todo esse dia. Está lá no livro de Salmo, capítulo 105, verso 4, onde a Bíblia diz o seguinte: buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Salmo 105, o verso 4. Nós precisamos fazer isso em todo o tempo. Por mais que o nosso coração não tenha esse desejo de buscar ao Senhor, mesmo assim nós precisamos sermos disciplinados e buscarmos ao Senhor. Ele é a nossa única fonte de salvaguarda, por isso que nós não podemos abrir mão da nossa comunhão, da nossa devoção, da nossa renovação de aliança com o nosso Deus a cada manhã. A cada dia, nesse canal, nós temos a alegria de estudarmos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã convido você a manter a Palavra de Deus aberta hoje no livro de 2 Samuel, capítulo 14, o verso 1 e o verso 2. Percebendo, pois, Joabe, filho de Zeruia, que o coração do rei começava a inclinar-se para Absalão, mandou trazer de Tecoa uma mulher sábia e lhe disse: finge que estás profundamente triste, põe vestidos de luto, não te unjas com óleo e sê como mulher que há muitos dias está de luto por algum morto. Davi estava colhendo os maus frutos dos seus erros no passado. Davi perdeu a noção em entender que nós não apenas educamos com a nossa voz ou com as nossas palavras, mas nós educamos com a nossa vida. A maneira como nós vivemos impacta muito mais a vida dos nossos familiares e dos nossos liderados do que as nossas próprias palavras. As nossas palavras têm um profundo valor no processo da educação, mas a maneira como nós vivemos aquilo que nós declaramos com os nossos lábios, isso profunda um tremendo impacto na vida da nossa família e dos nossos liderados. Davi, nesse momento do seu governo, ele estava colhendo os maus frutos das suas ações, dos erros que tinha cometido, e agora estava à mercê dessa situação. O fato de Davi não conceder permissão que Absalão voltasse para o reino era uma forma de Davi demonstrar para Absalão e para o reino de Israel que ele tinha desagradado tanto a Davi como as leis de Deus. Por isso que Davi mantinha firme a sua opinião de que Absalão não deveria voltar para Jerusalém. Embora Absalão estivesse trabalhando com todas as suas forças e formas para tentar retornar ao reino, porque Absalão era ambicioso e ele almejava que após a morte de Davi fosse ele que se assentasse no trono. Por isso que com todas as suas forças ele tentava retornar para Jerusalém. A tensão dentro do reino era visível. Joabe sabia que deveria fazer alguma coisa. Davi estava de um lado, Absalão estava do outro, e Joabe, como sendo comandante dentro da corte, toma a iniciativa para tomar uma posição. Tecoa era uma cidade que ficava a 8 quilômetros de Belém, mais conhecida como sendo a cidade do profeta Amós. Joabe busca uma mulher sábia para que pudesse se apresentar diante do rei Davi. O rei, naquele período, ele exercia a função de juiz. As suas declarações eram de fato leis. Se Davi determinasse que Absalão devesse voltar, o fato estaria resolvido. Mas se Davi mantesse a sua opinião que Absalão deveria permanecer longe da cidade de Jerusalém, de fato, seria dessa forma também. Nas mãos do rei estava a responsabilidade para fazer justiça. Por isso que Joabe aconselha uma mulher para que possa se apresentar ao rei Davi. A mulher que Joabe procura, ela deveria se apresentar diante do rei Davi dizendo que ela era uma mulher viúva. Embora o fato fosse diferente, mas traria semelhança na situação que Davi e Absalão estavam vivendo.
O objetivo, na verdade, era instigar a mente de Davi. Era levar Davi a reconhecer que ele tinha falhado em algum instante na condução da sua família. Por isso que Joabe pede para que essa mulher se apresente com essa narrativa diante de Davi. Mas a parábola contada por essa mulher viúva diferia da realidade para que não pudesse levantar nenhuma suspeita. Na vida real, quem na verdade não queria que Absalão voltasse para Jerusalém era Davi. Mas na parábola contada por essa mulher viúva, quem não queria que o filho voltasse para sua casa era a família. 2 Samuel, capítulo 14, o verso 10, a Bíblia diz o seguinte: Disse o rei: Quem falar contra ti, traze-mo a mim, e nunca mais te tocará. As palavras daquela mulher mexeram com o coração de Davi. Astutamente ela convenceu o rei Davi a proteger a sua vida e a sua família. Davi não sabia na artimanha que estava caindo, mas envolvido pelas palavras daquela mulher viúva, ele tomou a decisão de proteger aquele filho e aquela mulher. Aquela mulher astutamente não apenas levou Davi a tomar uma posição como juiz e rei de protegê-la e proteger o seu filho, mas ela o levou a se comprometer diante de Deus em fazer um juramento de protegê-la e proteger também a seu filho. Davi estava se envolvendo numa situação que não poderia retroceder. Ela leva Davi a refletir na sua trajetória. Se ele tinha sido complacente com o filho dela, que tinha matado um outro irmão, porque ele não poderia perdoar o seu filho Absalão, que tinha matado Aminon. Davi tinha se envolvido numa situação que não poderia retroceder. Se Davi não permitisse que Absalão voltasse para Jerusalém, Davi estava se opondo à pessoa de Absalão, e não apenas à pessoa de Absalão. Davi estava se opondo a toda uma nação. Absalão seria o futuro rei de Israel. Portanto, se Davi estava impedindo que Absalão voltasse para Jerusalém, o próprio Davi estava se opondo contra toda uma nação. O assunto naquele período tomou uma tremenda repercussão, que a nação de Israel desejava que Absalão voltasse para Jerusalém. Se Davi impedisse que Absalão voltasse, a própria nação de Israel poderia tomar uma posição contra o rei Davi. No 14 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, aquela mulher viúva ainda continua argumentando diante de Davi, falando: depois que uma água é jogada no chão, já não tem mais o que fazer. Ela se referia depois que Aminon morreu, já não tinha mais como trazê-lo de volta. Manter Absalão longe de Jerusalém não iria resolver o problema. O que de fato iria resolver era conceder o perdão, era haver uma reconciliação. De certa forma, essa mulher tinha razão. Ela estava familiarizada com o plano da salvação para aquele período. Ela sabia que manter ressentimento dentro do coração não iria resolver nem o passado e nem o futuro. O que de fato Davi deveria fazer era oferecer o perdão. Por isso que o próprio Davi um dia usufruiu na sua vida. Pelos erros que ele cometeu, Deus o perdoou, e a própria nação de Israel também perdoou o pecado que ele tinha cometido contra Urias o Heteu. 2 Samuel, capítulo 14, o verso 15, a Bíblia diz o seguinte: Se vim agora falar essas palavras ao rei meu senhor, é porque o povo me aterrorizou. Pois dizia tua serva: falarei ao rei, porventura ele fará segundo a palavra da sua serva. Aquela mulher diante de Davi, ela confessa que ela tinha recebido uma tremenda pressão da nação israelita. As suas palavras eram a expressão do pensamento de todo israelita. Por isso que Davi, naquele momento, deveria conceder a permissão do retorno de Absalão para Jerusalém. A mulher viúva que estava a conversar com Davi coloca o rei Davi na posição como sendo um mensageiro do Senhor. Davi teria nas mãos a responsabilidade da palavra final, mas ela fala para ele que a sua missão era um chamado de Deus para que ele pudesse perdoar, trazer de volta Absalão. Absalão seria o futuro rei de Israel. Se Davi menosprezasse essa atitude, Davi estava tirando o futuro rei, que era Deus que o empossava. Portanto, Davi seria culpado desse ato diante do povo e diante do Senhor.
Versículo 22 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, Joabe se apresenta diante do rei. Ele engrandece e abençoa o rei pela decisão tomada do retorno de Absalão para Jerusalém. Se Davi não tivesse permitido que Absalão voltasse para Jerusalém, quem seria responsável por toda aquela situação teria sido Joabe. Possivelmente naquele período, Joabe e Davi viviam momentos tensos dentro do palácio. Davi tinha um temperamento forte, Joabe da mesma forma. Por isso que diante dessa situação, ambos rivalizavam dentro da corte. Embora Davi tenha permitido que Absalão voltasse para Jerusalém, Davi toma uma posição firme. Ele ordena que Absalão ficasse na sua casa e não participasse da corte. Isso fez com que Absalão sofresse profundamente. Absalão teria que se manter refém dentro da sua casa e não poderia participar das atividades da corte real. Davi tinha lhe impedido de contemplar a sua face. Do versículo 6 ao versículo 28 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos ver que Absalão começa a usar a sua influência e a sua imagem pessoal para reverter o quadro que ele estava vivendo. Ele acreditava que viver dessa forma ele estava sendo injustiçado. O fato de matar Aminon, ele acreditava que tinha sido por um ato de justiça. Mantê-lo recluso dentro de uma casa e não participar da corte, isso de fato era um ato de injustiça. Absalão era um jovem arrogante, presunçoso, ambicioso. O seu maior desejo era se assentar no trono da nação de Israel, mesmo que isso custasse tirar o seu pai do trono para que ele pudesse governar. E gradativamente Absalão busca ganhar a simpatia da nação de Israel, dos seus súditos, e com todas as suas forças ele tenta reverter o quadro que ele estava vivendo. Absalão era um jovem extremamente astuto. Por 2 anos, Davi não permitiu que Absalão entrasse e visse a face do rei. Isso profundamente magoava o coração de Absalão. Absalão tentava com todas as suas forças encontrar uma oportunidade para ter uma audiência com o seu pai, o rei Davi, mas não conseguia. Mas olhando para o passado e vendo que Joabe tinha conseguido lhe trazer para que pudesse estar morando dentro de Jerusalém, por 2 vezes ele pede a Joabe para que venha à sua casa. Joabe não lhe atendia. Ele então pede para que os seus servos coloquem fogo no campo de Joabe. Somente dessa forma Joabe desce da sua casa até a casa de Absalão para saber o que tinha acontecido. E é nessa conversa que Absalão lhe propõe para que ele possa mediar entre Davi e ele, para que ele pudesse ter uma audiência com seu pai. No momento que Absalão é introduzido no palácio real, na presença do rei Davi, ele declara para o seu pai: "Se há em mim alguma coisa..." Absalão sabia que Davi não era melhor do que ele. O próprio Davi, no passado, escreveu carta ao seu próprio punho, enviando a Joabe para que Urias fosse colocado na frente do campo de batalha para que pudesse morrer, para que ele pudesse encobrir o adultério com Betseba. Portanto, nesse momento, Absalão estava dizendo para o seu pai que ele não tinha nenhuma autoridade de puni-lo. Absalão tinha trabalhado de uma forma dentro de Jerusalém e fora de Jerusalém, que ele tinha ganho o coração dos seus súditos. Eles o amavam, eles o apoiavam e eles esperavam que Davi o recebesse e o mantivesse dentro do palácio. Na verdade, Davi recebe Absalão e o beija. O beijo que Davi dá em Absalão é uma expressão do seu perdão para o erro de Absalão. Na verdade, Davi não tinha muitas opções. O seu próprio passado lhe condenava. Os seus erros não lhe davam autoridade para tomar uma posição firme. A sua família tinha plena consciência disso, como a nação de Israel também o tinha. A única coisa que Davi deveria viver eram as consequências dos erros do seu passado. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do livro de 2 Samuel, capítulo 14, eu e você, nós precisamos tirar algumas lições para a nossa vida. Jamais nós devemos nos esquecer. Nós não apenas educamos os nossos filhos ou aqueles que estão ao nosso redor com as nossas palavras, nós educamos com a nossa vida.
A nossa vida, as nossas ações têm um impacto muito maior sobre a vida das pessoas, daqueles que estão ao nosso lado, do que as nossas palavras. Não quero dizer para você que as nossas palavras não têm um poder sobre as pessoas. É claro que tem, mas a nossa vida tem uma influência muito maior. Hoje em dia as pessoas não querem ouvir um discurso bonito. As pessoas querem ver ações que de fato representam um bom discurso. Hoje o que mais representa o cristianismo não são as palavras, mas o que de fato representa o cristianismo é uma vida ilibada. E Deus nos chama para vivermos esse ideal. Eu e você somos responsáveis pela maneira como nós temos vivido nessa terra. Há outras lições bonitas dentro desse capítulo, como é imprescindível perdoar aquelas pessoas que nos ofendem. O próprio Cristo veio aqui a essa terra nos ensinar como é que de fato nós precisamos oferecer o perdão para aqueles que nos ofendem. Na cruz do Calvário, nós entendemos que Jesus Cristo é o nosso modelo de oferecer o perdão para os nossos inimigos e para aqueles que nos fazem mal. Por isso que Jesus levantou a sua voz ao céu e falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Jesus Cristo veio aqui a essa terra fazer o bem aos seus semelhantes, mas eles não entenderam e lhe mataram. Mas mesmo assim, a sua expressão, a sua essência era oferecer o perdão para aqueles que estavam tirando a sua vida. Hoje nós não podemos nos esquecer, nos nossos relacionamentos, dentro da nossa casa, na nossa vida, nós precisamos oferecer mais o perdão e não permitirmos que nenhum ressentimento encontre guarida dentro do nosso coração. Se vivermos dessa forma, nós estaremos representando o nosso Salvador Jesus Cristo. Por isso que nesse momento convido você a nós nos voltarmos para Deus através de uma prece e pedirmos ao Senhor que Ele nos tome nas suas mãos. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Confessamos as nossas falhas. Nos ajude a cada dia a amarmos como o Senhor também nos ama. Fica conosco nesse dia e a nossa vida, nós oramos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.